Você anda duvidando de você mesma, se comparando com os outros e acha que se sentir autoconfiante é um desafio? Nesse vídeo eu vou te ensinar uma técnica simples que vai transformar sua confiança e te ajudar a enfrentar qualquer situação com mais segurança. E não é sobre se vestir de uma certa forma ou fingir ser alguém que você não é. É algo muito mais profundo e transformador, comprovado que dá certo e que você pode começar a praticar ainda hoje. Eu sou Yas Kelly, nutricionista e especialista em imagem pessoal. E se você busca dicas para aprimorar sua imagem, saúde e autoestima, você está no lugar certo. Mas antes de a gente falar o que você tem que fazer, é preciso entender alguns pontos que são muito importantes, que são a origem da autoconfiança e do poder de conquistar o que você quiser. A verdade é que a gente tem o poder nas nossas mãos de transformar a nossa vida e a nossa realidade. E sabe onde está esse poder? Aqui dentro. Quando a gente aprende a usar as nossas ideias e pensamentos da maneira certa. E, em outras palavras, transformar os nossos sonhos em realidade. Mas como fazer isso, né? Parece um pouco impossível transformar certos sonhos em realidade. Mas será que é mesmo? Primeiro passo, você precisa ter um desejo muito claro. E esse desejo ele tem que ser a sua meta. Então você precisa desejar algo de verdade. E como que faz isso? Primeira coisa, a gente pensa, né? Passa um pensamento pela nossa cabeça. Esse pensamento vira uma ideia, essa ideia vira um desejo e esse desejo vira uma meta. E para isso ele precisa ser muito intenso e muito claro. Porque não é tipo assim, ai, sabe aquelas pessoas, você já passou por isso? Eu vou começar uma dieta hoje. Aí você come hoje só salada no almoço, corta, né, carboidratos ou alimentos industrializados e faz isso por 2, 3 dias. No quarto dia você se entope de porcarias, porque isso não era uma meta, era apenas um desejo que não foi bem trabalhado. E eu sei que se você está nesse vídeo é porque você já teve um desejo ou uma meta e você não conseguiu atingir aquilo. Você fracassou, se sentiu insegura, se sentiu incapaz, impossibilitada e ficou com raiva de você mesma. Porque todos nós passamos por isso ao longo da nossa vida. E a gente precisa aprender a contornar essa situação. E a gente precisa aprender a fazer com que o nosso subconsciente trabalhe todo momento em prol de conquistar e transformar os nossos desejos em realidade. Mas afinal, o que é o subconsciente? O subconsciente, ele está abaixo do consciente e ele é responsável pelas nossas respostas automáticas quando a gente percebe algo ao nosso redor. Ele não é racional, não tem percepção de tempo, mas ele é responsável pelos nossos hábitos, pelos nossos comportamentos e pelas nossas crenças, aquilo que a gente acredita e como que a gente se comporta em frente a isso que a gente está acreditando. E o subconsciente, ele é influenciado por pensamentos, seja pensamentos bons ou pensamentos ruins. Por exemplo, se você já passou por uma situação de ir fazer uma apresentação, seja para uma plateia ou para 2, 3 pessoas, ou até mesmo para o celular, né? Pegar um celular aqui e fazer isso que eu estou fazendo agora, gravar um vídeo. E você simplesmente travou, não conseguiu, porque o seu subconsciente gerou medo. Medo do que as pessoas vão pensar, medo das pessoas que estão te ouvindo, causou automaticamente uma reação de insegurança e te paralisou. Isso é tudo obra do nosso subconsciente. Mas a parte incrível é que a gente pode mudar isso, a gente pode mudar essa realidade. A gente pode plantar ideias e pensamentos e fazer com que o nosso subconsciente trabalhe para a gente conquistar os nossos ideais, as nossas metas e fazer tudo o que a gente quiser, sem ficar travado. Então a gente vai fazer o quê? Reprogramar. Nós vamos nos reprogramar. Eu sempre gosto de falar que a gente, né, o ser humano, é uma máquina perfeita. Porque as máquinas, né, o computador, o celular, a gente reprograma, reinstala. Mesma coisa é o nosso cérebro, né, o nosso subconsciente, a gente pode reprogramar ele. E um passo muito importante para isso é a fé. Mas aqui, quando eu falo de fé, eu não falo na fé do sentido religioso. Eu falo de fé de acreditar. E tem uma frase de Napoleão Hill que eu acho muito boa para definir o que é fé. Eu vou ler para você. Ele fala o seguinte: fé é o estado de espírito que pode ser criado ou induzido por meio de afirmações repetidas à mente subconsciente. Ou seja, a fé nela não é explicada, ela é sentida. E ela é construída a partir do momento que a gente começa a repetir na nossa cabeça que aquilo é real, que aquilo existe e que a gente acredita nele. E da mesma forma, você tem que fazer para o seu subconsciente acreditar em você. Quando você exercita o seu subconsciente, você gera fé em você mesma.
E um ótimo exercício para você gerar fé em você mesma é praticar frases de autoafirmação. Quando você pratica frases de autoafirmação, você repete para o seu subconsciente, você repete para você mesmo. Essas frases você trabalha a sua mente, você está reprogramando para que ela acredite que aquilo é real. E eu fiz um vídeo, né, com mantras de autoafirmação. Eu vou deixar o link para vocês no final, para você começar a praticar, ouvir diariamente, escuta no metrô, escuta no ônibus, escuta no seu quarto. São 5 minutos, mas, gente, esses 5 minutos, eles são transformador. O próximo passo é a autossugestão. E o que é a autossugestão? É você fazer com que o seu subconsciente aceite uma sugestão, uma autossugestão, como algo que já é real. Então, a gente, para isso, primeiro precisa imaginar. Eu gosto muito de uma citação que fala: grandes pessoas se tornaram grandes porque primeiro elas imaginaram o seu sucesso. E a imaginação é muito importante, porque nós, seres humanos, imaginamos o tempo todo. E a gente precisa também aprender a imaginar. Voltando ao exemplo, né, da apresentação, quem nunca foi se apresentar e ficou com medo? Porque imaginou o fracasso, imaginou os risos da plateia, imaginou o fuxico das pessoas. Tudo aqui, ó, na nossa imaginação. Então a gente precisa também aprender a imaginar coisas boas, aprender a imaginar coisas positivas e imaginar o sucesso. E fazer dessa imaginação algo real. E citando um exemplo aqui, mostrando para vocês um exemplo de imaginação que se tornou real, eu tenho aqui meu iPhone, mostrando aqui para vocês um iPhone. Todo mundo conhece um iPhone, né? A maçãzinha atrás, a tela do iPhone, a câmera do iPhone. Só que isso aqui um dia não foi real. Primeiro ela foi imaginada. Eu adoro a palestra do Steve Jobs quando ele foi lançar o iPhone. Se você nunca assistiu essa palestra, eu peço que você assista, porque ela é transformadora e um exemplo de como um pensamento, uma ideia pode virar uma realidade e mudar muita coisa na nossa vida e na vida de outras pessoas. E no lançamento do iPhone, Steve Jobs, ele prometeu que ia lançar 3 coisas. Today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. First one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile camera. And the third is a breakthrough internet communications device. Ele prometeu que ele ia lançar um iPod, um telefone e um comunicador de internet. E nos primeiros minutos da palestra dele, as pessoas achavam que era 3 produtos. Chegou no ponto que ele mostrou que era um produto só e que não parava por aí. Até então, né, os aparelhos de celular, telefone, eram de botões. Eu sou da geração Z, mas eu tive aparelho de botões. Mas com certeza hoje em dia é muito difícil, né? Ter um celular com botão. Você com certeza, seu celular aí é de uma tela se lisa sem botões ou com um botão no máximo. E qual que era o resumo, qual que era a meta do Steve Jobs quando lançou o iPhone? Ele queria lançar um celular, né, um aparelho de telefone que fosse fácil de usar. Então, ele cita ali que mexer nos botões era difícil, gente, era realmente difícil o teclado, né? Para você escrever uma mensagem, você tinha que estar apertando no botão. Se um botão quebrasse, aí pronto, era o fim do mundo. Porque você mandava a palavra faltando letra, faltando sílaba. Eu sou geração Z, mas eu passei por essa época aí, não tão distante. Quando ele lançou, né, a tela, mostrou o iPhone, só a tela sem botões, ele também fez outra piada que ele falou assim: será que como que a gente vai usar isso? Com mouse? Vai andar com mouse dentro da bolsa? Vai andar com a caneta? Porque também tinha, né, aparelho de tela que tinha canetinha. Vocês lembram que eu tive um também que tirava a canetinha assim e você tinha que estar tacando ali. E se a canetinha quebrasse, era outro furdúncio, né? Como que ia usar? Tinha que comprar uma canetinha para voltar a usar o celular. Então ele pensou tudo isso e lançou, né, a tecnologia do toque, de multitoques, então a gente consegue utilizar o iPhone com qualquer dedo, com mais de um dedo, e isso tudo foi uma ideia sensacional. Ele colocou como uma meta e ele fez daquele sonho, daquela meta, daquele desejo dele se tornar realidade, que é o iPhone, e que deu origem, né, aos smartphones que a gente tem hoje em dia em várias marcas e modelos diferentes. Mas o que eu quero dizer com esse exemplo do Steve Jobs? Primeiro, né, se tornou imortal, porque todo mundo conhece o iPhone, a Apple. Ele se tornou imortal, ele ajudou as pessoas, ele de fato lançou um aparelho fácil de ser utilizado e ele alcançou o sonho e a meta dele. Mas será que ele foi a primeira pessoa a pensar nisso?
Provavelmente não. A gente tem milhões de mentes pensantes ao redor do mundo. Eu tenho certeza que outra mente tão inteligente quanto a dele pensou nisso antes, muito antes dele. Só que essa pessoa se limitou, não fez daquele sonho uma realidade, porque ela colocou ali limitações. E a gente precisa quebrar essas limitações, porque o que nos limita não é o financeiro. Muita gente acha que o que nos limita é por não ter dinheiro, não ter dinheiro suficiente. O que nos limita de verdade é nós mesmos, de não ir atrás, de buscar recursos para transformar o nosso sonho em uma realidade. Como mudar essa realidade? Como fazer? Como reprogramar de fato o nosso subconsciente e fazer com que ele aceite que o nosso sonho é real, com que ele trabalhe, né, a partir do momento que o subconsciente ele começa a aceitar uma ideia como uma realidade, ele manda para o nosso consciente, né? E eles começam a trabalhar juntos. O nosso consciente tem noção de que aquilo ainda não é real, mas se aquilo ainda não é real, aí o consciente começa a trabalhar e colocar maneiras de fazer aquele sonho, aquela meta se transformar em algo real. Então, a técnica que eu vou ensinar para você é algo que é comprovado. Tá? Não é uma ideia totalmente minha, mas é algo que é comprovado que dá certo, deu certo com outras milhares de pessoas. Não é uma técnica nova, porém eu não vejo muitas pessoas ensinando. E eu aprendi isso, transformou a minha vida. Hoje eu sou muito mais confiante de mim mesma. Hoje eu realizo os meus sonhos com mais facilidade e eu tenho certeza que vai ajudar você também, se você colocar em prática. É algo muito simples, muito fácil de fazer e sem enrolação. É o seguinte, você vai fazer um caderno de autoafirmação. E como que você vai fazer esse caderno? Primeiro, eu aconselho que você de fato tenha um caderninho. Um caderninho, uma caderneta. Eu uso uma caderneta, vou mostrar para vocês. Eu uso essa caderneta aqui. Por quê? Muitas pessoas, né, gostam de usar aplicativos ou bloco de notas no celular. Porém, o celular é uma distração, gente. Querendo ou não, a gente se distrai muito fácil com o celular. Uma notificação, uma mensagem, acabou, né, o nosso foco. Então, eu oriento que você tenha um caderno, porque você vai exercitar muito mais. E como que você vai começar esse caderno de autossugestão? Primeiro passo, você vai colocar frases no presente de autoafirmação, do que você já sente que é e do que você quer ser. Mas você vai colocar aquilo como se você já fosse. Então, por isso que você vai escrever no presente. Eu sou autodedicada, eu sou criativa, eu sou forte, eu sou autoconfiante. Essas frases você vai colocar pelo menos 10 exemplos. A segunda parte, você vai agradecer pelo que você já conquistou. Eu tenho certeza que você já quis algo muito e que hoje você tem. Só que quando a gente conquista aquela meta, né, aquele desejo, a gente esquece às vezes de agradecer, agradecer a nós mesmos, né, pelos esforços, pelo o caminho que trilhou para conseguir aquilo. E não importa o que seja. É coisa, gente, simples que a gente esquece de agradecer. É um relacionamento familiar ou com o cônjuge, uma casa melhor, um ambiente melhor, coisas materiais também. Um iPhone, né? Um iPhone não é muito barato, é difícil de conquistar, porém é essencial. E a gente precisa agradecer porque você trabalhou, você ralou para conseguir aquilo. Então, você vai colocar 10 exemplos também, né, de agradecimento, coisas que você já conquistou e que você hoje agradece a você mesma, né, por ter conseguido isso. O terceiro passo e o mais importante é onde você vai escrever a sua meta. E como que você vai escrever? Você vai fazer uma autodeclaração. Da mesma forma no presente, como se você já tivesse conquistado. Então você vai começar colocando o seu nome, eu, né, fulano de tal, colocar uma data. Uma data é muito importante porque torna aquilo mais real. Coloca a data da meta que você quer alcançar, seu nome e a sua data. Você vai escrever detalhadamente a sua meta, com mais detalhes possíveis. Nome, data e a sua meta conquistada. Depois disso, você vai escrever o meio, como que você vai fazer para conquistar isso. Porque para você conquistar algo, você tem que fazer alguma coisa. Então você vai detalhar o que você fez, né, no caso no presente, o que você faz para conseguir essa meta e depois, não menos importante, o que você vai dar em troca dessa conquista, porque nada na vida é de graça. Para você ter algo, você precisa entregar algo também. Então, por exemplo, né, voltando ao exemplo que eu dei do iPhone, do Steve Jobs,
É claro que ele queria que a empresa dele fosse um sucesso, mas ele lançou aquela ideia, e o que ele deu pra gente? O que ele deu para as outras pessoas? Ele deu uma acessibilidade enorme. Ele deu uma facilidade, uma tecnologia avançada. Então, eu tenho certeza que na sua meta você vai entregar algo também para as outras pessoas, às vezes para as pessoas que moram com você e até para você mesma. Então, escreve isso, tá? Você vai escrever isso uma vez no dia e você vai ler, de preferência em voz alta, pelo menos 2 vezes ao dia. Uma vez ao acordar e outra vez antes de dormir. Ai, mas tudo isso, ai, que preguiça, ai, que chato. Tudo isso, não é tudo isso. É 5 minutos do seu dia. Te garanto que não vai passar de, no máximo, 10 minutos isso. Isso porque a chave é a repetição. Você precisa repetir para o seu subconsciente de que aquilo é real, de que aquilo é alcançável. E o cérebro humano, ele aprende por meio da repetição, então por isso que você vai ler 2 vezes ao dia. Ele aprende também pela aprendizagem ativa, que é quando você está fazendo, você está ensinando. Então por isso que você vai pegar o seu caderninho, uma caneta e vai escrever, porque às vezes a gente até esquece como é que escreve, né? Fica só ali no teclado, no celular. Então pega o seu caderninho, pega uma caneta e vai escrever com a sua mãozinha. E o cérebro também aprende de forma passiva, que é quando a gente está lendo, quando a gente lê algo, a gente aprende. Quando a gente escuta, então você lê em voz alta, você está escutando a sua própria voz. E quando você está vendo, então você, quando vai ler, você está vendo as palavras. Então tudo isso é uma forma de fixar ainda mais no seu subconsciente. Faça isso todos os dias. Treine a sua mente para acreditar em você mesma e eu tenho certeza que você vai alcançar os seus objetivos, seja ele qual for. E se ainda ficou dúvida, eu fiz um passo a passo detalhado de como você vai iniciar o seu caderno de afirmação. Clica no próximo vídeo e eu te espero lá.